amigos queridos. Saudamos a manhã que surge, os clarões do sol, iluminando os nossos caminhos. O sol da verdade, envolvendo os nossos pensamentos, na lucidez do Evangelho de Jesus. Mestre amado, mais uma vez nos reunimos em seu nome, guardando a certeza que és conosco, Senhor, através do seu Evangelho, dos prepostos do seu amor na terra, que vem nesta hora significativa da humanidade, alimentar os nossos espíritos da seiva da verdade. Permita, Senhor, que possamos nesta manhã mergulhar o nosso pensamento em reflexões quanto a nós mesmos, dos objetivos existenciais da nossa reencarnação na Terra e dos empenhos que fazemos, Senhor, para nos conduzir nas retas seguras dos seus ensinamentos. Que as infinitas bênçãos do seu amor recaiam sobre toda a humanidade nessa hora e que sua paz seja conosco hoje e sempre, e que assim seja, Senhor. O Evangelho de Jesus é um roteiro sublime que a humanidade dispõe para se socorrer, para se nortear, para se conduzir. Nós vamos ler um trechinho do capítulo A Fé Transporta Montanhas, no item 10. Vamos dizer que os trabalhadores de Jesus são os intérpretes dos Espíritos. Nestes tempos de renovação social e acrescentaríamos moral e espiritual do planeta, tem uma missão particular. São árvores que devem dar o alimento espiritual a seus irmãos. São multiplicados para que o alimento seja abundante. Eles se encontram por toda parte, em todos os países, em todas as classes da sociedade, entre os ricos e entre os pobres, entre os grandes e entre os pequenos, a fim de que não haja deserdados, e para provar aos homens que todos são chamados. A misericórdia divina se manifesta através de uma providência. A providência divina é aquele amparo espiritual que surge independente de nós pedirmos, porque é da providência de Deus saciar-nos do alimento divino em todas as épocas da humanidade, maiormente hoje, que o planeta passa por um estado de convite a renovações íntimas. Qual é mesmo o alimento que eu estou buscando para saciar as minhas necessidades mais profundas? Precisamos refletir sobre isto, porque onde está o nosso pensamento, nós vamos atrair para nós daqueles componentes energéticos que vão aderir a mim, como se fosse um alimento que muitas vezes não me nutre, às vezes me intoxica, me sacia de elementos não necessários ao meu processo evolutivo e que tem sido o adensamento constante do meu perispírito. A isso chamamos materialismo. O materialismo nada mais é do que aonde eu demoro o meu pensamento, em que atitudes eu me dedico sobremaneira, quais os meus hábitos constantes, porque são dessas forças que vamos atrair do fluido cósmico os componentes com densidades compatíveis à qualidade do que penso e do que sinto. E isso tem adensado o nosso perispírito e nos deixado muitas vezes no vazio existencial. As pessoas trazem um desassossego íntimo, nos relatam essa insatisfação
Não sei mais o que preciso para ser feliz ou para me pacificar. São perguntas constantes. Isso denota que por um grande tempo da nossa reencarnação, nos dedicamos a buscar alimentos tóxicos, alimentos que não trazem nutrientes para o nosso ser espiritual. Onde devemos buscar, em que fonte inesgotável devemos buscar essa seiva da vida que vai fazer com que o espírito tenha uma nutrição espiritual, uma satisfação espiritual de natureza requintada, de natureza suave e branda, para que haja uma saciedade das nossas necessidades evolutivas. Precisamos avaliar do que tenho me alimentado e do que devo me nutrir. São coisas absolutamente distintas. Porque, a exemplo grosseiro do alimento do corpo do homem, muitas vezes ingerimos alimentos que apenas alimentam, mas não trazem componentes nutricionais vigorosos. A fé, como esse capítulo está na fé, a fé é um alimento vigoroso para o espírito. A experiência da fé é um alimento importante que nos encoraja, que nos prepara para a ação da caridade, que nos torna espíritos, como o Evangelho trouxe, multiplicadores do alimento espiritual, onde quer que estejamos. Esse é o chamamento do momento. Complementando o Evangelho, no livro Caminho, Verdade e Vida, nós temos a lição As Varas da Videira, que Emmanuel diz assim: eu sou a videira, vós as varas. Jesus, segundo João, capítulo 15, versículo 5. Jesus diz para nós, olha, eu sou a videira. Os ramos são todos aqueles a mim vinculados. Se não estão vinculados, não se nutrem da seiva divina e então se tornam ramos secos. Se nós fôssemos fazer uma simplória analogia, muitas vezes nos sentimos ressequidos internamente, áridos, onde só funciona o nosso intelecto nas providências pragmáticas da vida. Mas nos sentimos galhos ressequidos e prestes a romperem com o núcleo central da seiva da vida e prontos para irem para a fornalha, para voltarem outra vez em outras novas oportunidades. Jesus é o bem e o amor do princípio. Todas as noções generosas da humanidade nasceram de sua divina influenciação. Com justiça, asseverou os discípulos, nesta passagem do Evangelho de João, que eu sou, que seu espírito sublime representa a árvore da vida, e seus seguidores sinceros as frondes promissoras, acrescentando que fora do tronco os galhos se secariam, caminhando para o fogo da purificação. Vamos trazer isso para uma reflexão nossa. Se nós não estamos profundamente vinculados a essa essência divina que Jesus está representando para nós, do que estaremos nos alimentando? De tudo aquilo que não é a seiva divina, de tudo aquilo que não nutre meu espírito, de tudo aquilo que nada acrescenta ao meu processo evolutivo. Mas o convite de Jesus para que nós estejamos aderidos a esse núcleo é constante, né? É constante. Sem o Cristo, sem a essência de sua grandeza, todas as obras humanas estão destinadas a perecer. E nós estamos num momento que é um aparente caos, mas a gente da lei de destruição, que é uma lei de transformação, mostra para nós que maravilha de momento é este, embora haja dor. Porque esses galhos ressequidos,
que mais mantinham a aparência, como a figueira seca, que mantinha a aparência, mas que não tinha a essência, estes de nós pereceremos. Ou seja, entraremos na realidade do que somos como espíritos. Entraremos nessa realidade. Porque para muitos de nós, a humanidade ainda não nasceu o desejo sincero de buscar do que quero me nutrir espiritualmente. O que tenho feito para produzir alimento vigoroso ao outro? Se eu não tenho uma fonte que me nutre, como que eu vou seguir o que Jesus disse no capítulo da fé, que em todos os tempos da humanidade, os seus servidores seriam aqueles que teriam alimento espiritual para oferecer a todos? Que momento de convite à maturidade, amigos, porque nós estamos completamente imbuídos ainda do desejo de que venham a nós, que alguém nos ampare, que alguém nos socorra, que alguém nutra as nossas necessidades. Essa é a postura ainda de todos nós, a humanidade. Não que isso não seja importante, mas o convite é dos recursos que já disponho milenarmente, quais eu posso distribuir a mãos cheias a todos que cruzarem o meu caminho. É absolutamente diferente o chamamento dessa manhã. Que todos nós, os trabalhadores espíritas cristãos, possamos buscar, acionar os nossos recursos, que são muitos, são nobres, para sermos alimento espiritual daqueles que nos cruzam o caminho e definitivamente caminharmos com mais maturidade em relação às adversidades. E ainda, esse grande lembrete que nós vamos continuar em outra oportunidade é do que me nutro. Quantas horas do meu dia eu me dediquei a quê de valor para representativo para a minha transformação moral? Para que eu possa ter reservas de nutrientes afetivos, de nutrientes morais, para que eu saia de habilidades externas que muitas vezes não acrescentam, para termos habilidades espirituais no ato de servir. E como tudo que Jesus trouxe para nós, essa frase, né, esse conteúdo de que Ele é a videira e nós os ramos, essa é, sem sombra de dúvida, uma chave extraordinária que abre um entendimento profundo que pode nos conduzir a estabelecer relacionamentos muito mais saudáveis, muito mais proveitosos para nós. O que nós pensaríamos se nós víssemos uma pessoa que morasse num lugar muito distante, não tivesse informação sobre quase nada, e um dia saísse desse lugar e adentrasse num tribunal e visse um juiz trabalhando para aplicar uma sentença. E depois de permanecer longas horas ouvindo aquele julgamento, aquelas colocações, ficasse tão encantado com aquilo, que no dia seguinte voltasse ao mesmo ambiente para ouvir de novo aquilo. E depois de uma semana, passando todos os dias, indo no mesmo lugar, vendo aquela mesma ação, dissesse para si mesmo: eu sou um juiz. O que nós pensaríamos sobre isso?
quando a pessoa dissesse, nossa, depois de uma semana, a pessoa dissesse, eu sou um juiz. Agora vamos trazer para a nossa realidade. Nós vamos a um ambiente em que alguém está falando de Jesus por uma semana, ou um mês, ou 30 anos, e depois a gente diz assim, eu sou cristão. Então, é assim que nós estamos nos comportando ao longo dos milênios. Nós lemos alguma coisa, ouvimos alguma coisa e saímos daquele contexto convencidos de que somos aquilo. E nós temos que sair dessa ilusão. Nós podemos ser simpatizantes dos ensinamentos de Jesus, mas ser cristão é outra coisa. Então, nós estamos na Terra e através dos relacionamentos nós temos uma feliz oportunidade de nos tornarmos cristãos. Porque quando Jesus diz para nós que Ele é a videira e nós os ramos, o ramo que está verde, ele está vivo. E o que está seco está morto. Nós temos aprendido com a doutrina espírita que nós só vivemos, só existe vida em nós quando o que nós pensamos, sentimos e agimos é de acordo com a nossa condição de espíritos imortais que somos. Então, nós só vivemos, só há vida em nós, só há verdadeira experiência quando nós estamos nos alimentando desta seiva divina da videira. Quando a gente interrompe a alimentação dessa seiva, nós secamos. E ficamos ali nos ramos da videira, porém mortos, secos, inutilizados para nós mesmos e para todos. E assim nós temos existido. O galho seco existe, mas não vive. Então eu preciso, no contato com você, viver. No relacionamento com você, estar vivo. Me nutrindo dessa seiva para que eu possa estabelecer a vida em mim. E a importância de nós compreendermos que o galho vigoroso, alimentado pela seiva, o objetivo final dele é o fruto. Mas a gente precisa se lembrar que antes da grandeza, antes da doçura, antes da eternidade do fruto, porque o fruto existe para que nós possamos realmente nos tornar imortais, vida eterna. Passar para frente, para gerações futuras de nós mesmos, os conteúdos divinos.
antes que o fruto se estabeleça, é necessário nós acreditarmos na beleza, na suavidade, no perfume da flor. Sem essa delicadeza, sem nos tornarmos espíritos delicados, sem nos tornarmos, sem nos apropriarmos da beleza, da suavidade dos aromas, não tem fruto. E quantas vezes nós achamos que era na brutalidade que nós iríamos nos, entre aspas, perpetuarmos. Então, num relacionamento, nós temos que ter a coragem da suavidade, a coragem da delicadeza e acreditar que é isso que forma o fruto. Esse processo que nós vamos estabelecer em nós, ele é muito importante. Porque no relacionamento com o outro, na verdade, quando o relacionamento ele é difícil, o que acontece? Nós cortamos a seiva com a nossa dureza. Nós cortamos o alimento da seiva com o nosso abandono. Quando a gente diz, então eu te abandono, então eu te deixo, então eu corto a seiva. E eu vou me tornar um galho seco e você também. E ambos vamos ter que nos desprender e passar pelo fogo, entre aspas, purificador, para de novo um dia, talvez, quem sabe, retomarmos ao caminho e nos permitirmos essa aderência a essa videira. Então, talvez a grande chave, talvez o grande entendimento que nós podemos fazer nesse momento da nossa existência é como é mesmo que eu vou me colocar aderida a essa videira, absorver desta seiva para que o ramo que eu sou nessa videira, como a lição está falando, porque tem o ramo de todas as áreas do conhecimento humano. Tem o ramo da religião. Às vezes, naquela existência, eu serei o ramo da religião. Às vezes, eu vou ser o ramo da ciência. Às vezes, da filosofia. Às vezes da educação, às vezes da arte, às vezes da saúde. Todos são ramos, porque Jesus é esse Espírito que na sua raiz extraordinária, com seu tronco inabalável, sustenta tudo. E se eu sou um desses ramos, de alguma dessas áreas, e não alimento dessa seiva, tudo o que eu fizer não terá
nenhum significado para mim e nem para ninguém, porque ao longo do tempo aquilo vai se desfazer. Porque toda iniquidade se desfaz. O galho que é seco, ele incomoda, mas ele cai, ele vira adubo e se transforma. Então, o que é essa seiva, né? As seivas são as leis divinas, que percorre por canais bem estruturados. Jesus é essa raiz, esse tronco, essa videira, com milhares de canais que podem estruturar um contato entre nós e o Criador. Então, como é mesmo que eu me enxerto nessa videira para que eu me alimente todo o tempo todo, dessa seiva divina, para que tudo aquilo que eu realizar tenha o tom dessa divindade, tenha a alegria, a verdade, a sustentação, a justiça, o amor, a caridade. Porque é isso. Então, nós estamos no momento de começar a compreender, como nós temos falado em vários momentos do Evangelho, que esse estado de vigilância que eu preciso ter, quando eu vou realizar alguma coisa, que seja uma conversa, que seja um negócio, que seja uma atividade profissional, que seja qualquer coisa, eu preciso me perguntar se eu estou alimentada dessa seiva. Porque se eu tiver, a construção, ela será absolutamente segura e para sempre. E vai resultar em frutos. Jesus fala disso o tempo todo no Evangelho, quando ele fala da figueira. Porque se eu não aprender a mansuetude, se eu não aprender a delicadeza, se eu não aprender a confiança, porque para eu florir no inverno, para eu florir no verão, que é cheio de tempestade, ou no inverno que tem neve, ou no outono que tem vento forte, porque quando a gente floresce, nós estamos ante a adversidade. Eu tenho que florir ante as adversidades e acreditar que nada daquilo vai comprometer a beleza, a delicadeza, o perfume, nada. Que isso constrói o fruto. Então, começarmos a pensar em estruturar relacionamentos como galhos que somos aderidos à videira, vai estruturar para nós um novo tempo. Vai inaugurar na nossa vida como espírito um novo tempo. Refletir na grandeza desse conteúdo trazido por Jesus faz com que nós possamos estabelecer para nós momentos de muita esperança. E o nosso tempo de galho seco acabar. Quantas empresas
indústrias começam de uma forma arrojada, lá na frente seca. Faltou a seiva. Quantos relacionamentos começam no fogo da paixão, lá na frente, seca. E assim por diante, tudo em nós. Quantas profissões são muito bem estruturadas, pensadas, e lá na frente não dá fruto nenhum. Lá na frente não resulta em nada, em coisa alguma. Então, que a gente possa, nesses dias, fazer questão e decidir pôr a nossa gema na videira e deixar fluir a seiva. Vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, divino amigo das nossas vidas, nós te buscamos nesse momento, rogando ao seu coração amoroso que nos envolva, que nos proteja, para que nós possamos nos entregar com alegria e bom ânimo, Senhor, na construção de nós mesmos, que aderidos à videira de Jesus possamos florir e multiplicar através dos frutos. Mil vezes obrigado, Jesus, por esta manhã em nossas vidas. Que nos encontramos em seu nome, que estamos desejosos de fazer da nossa vida, Senhor, um tempo de aquisição das verdades de vida eterna, para que possamos existir e viver, para que possamos, Senhor, compreender as infinitas oportunidades que o Senhor nos confere, para que possamos ser espíritos lúcidos, amorosos, dispostos ao bem. Abençoa-nos, Senhor, os propósitos mais íntimos de aprendermos a servir em seu nome. E aonde quer que estejamos, possamos estar, Senhor, aprendendo a amar. Mil vezes obrigado, Senhor, por nos encontrarmos no Brasil, nesta pátria amada, em que o Senhor nos colocou, para que pudéssemos desenvolver a fraternidade, a amizade, a simplicidade, e nos tornarmos espíritos dispostos ao bem. Sê conosco, Senhor, agora e sempre. Que assim seja.